Leblon e estudou no Colégio Santo Inácio até mudar para o Colégio Anglo-Americano, para evitar reprovação. Como os pais às vezes saíam à noite, o filho único ficava na companhia da avó materna, Alice. Por volta de 1965 começou a escrever letras e poemas, que mostrava à avó. Graças ao ambiente profissional do pai, Cazuza cresceu em volta dos maiores nomes da música popular brasileira, como Caetano Veloso, Elis Regina, Gal Costa, Gilberto Gil, João Gilberto, Novos Baianos, entre outros. A mãe, Lucinha Araújo, também cantava e gravou 3 discos. Em 1972, tirando férias em Londres, Cazuza conheceu as canções de Janis Joplin, Led Zeppelin e Rolling Stones, e logo tornou-se um grande fã. Por causa da promessa do pai, que disse que lhe presentearia com um carro caso ele passasse no vestibular, Cazuza foi aprovado em comunicação em 1976, mas desistiu do curso 3 semanas depois. Mais tarde começou a frequentar o Baixo Leblon, onde levou uma vida boêmia, bebendo e fumando, e se relacionando sexualmente com homens e mulheres. Para evitar que o filho continuasse a manter uma atitude rebelde perante a vida, João Araújo criou um emprego para ele na gravadora Som Livre, da qual foi fundador e presidente. Na Som Livre, Cazuza trabalhou no departamento artístico, onde fez triagem de fitas de novos cantores. Logo depois trabalhou na assessoria de imprensa, onde escreveu releases para divulgar os artistas. No final de 1979 fez um curso de fotografia na Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos. Lá, descobriu a literatura da geração Beat, os chamados poetas malditos, que mais tarde teria grande influência na carreira. Em 1980 retornou ao Rio de Janeiro, onde ingressou no grupo teatral Asdrubal, trouxe o trombone no Circo Voador 3 e foi nessa época que Cazuza cantou em público pela primeira vez. O cantor e compositor Léo Jaime, convidado para integrar uma nova banda de rock de garagem que se formava no bairro carioca do Rio Comprido, não aceitou, mas indicou Cazuza aos vocais. Daqueles ensaios na casa do tecladista Maurício Barros, nasceu o Barão Vermelho. Em 30 de novembro de 2013, seu pai João Araújo, então presidente da Som Livre, morreu depois de uma parada cardíaca aos 78 anos. Carreira. Barão Vermelho. O Barão Vermelho, que até então foi formado por Roberto Frejá, guitarra, Dé Palmeira, baixo, Maurício Barros, teclado e Guto Goffi, bateria, gostou muito do vocal berrado de Cazuza. Em seguida, Cazuza mostrou à banda letras que havia escrito e passa a compor com Roberto Frejá, formando uma das duplas mais festejadas do rock brasileiro. Dali para frente, a banda que antes só tocava covers passa a criar um repertório próprio. Após ouvir uma fita demo da banda, o produtor Ezequiel Neves convenceu o diretor artístico da Som Livre, Guto Graça Mello, a gravar a banda. 4 juntos convencem o relutante João Araújo a apostar no Barão. Com uma produção barata e gravado em apenas 2 dias, é lançado em 1982 o primeiro álbum da banda, Barão Vermelho. Das canções mais importantes, destacam-se Bilhetinho Azul, Ponto Fraco, Dá em mim e Todo Amor que Houver Nessa Vida. Apesar de ser aclamado pela crítica, o disco vendeu apenas 7.000 cópias. Depois de alguns shows no Rio de Janeiro e em São Paulo, a banda voltou ao estúdio e com uma melhor produção gravou o disco Barão Vermelho 2, lançado em 1983. Esse disco vendeu 15.000 cópias. Foi nessa fase que, durante um show no Canecão, Caetano Veloso apontou Cazuza como o maior poeta da geração e criticou as rádios por não tocarem a banda. Na época as rádios só tocavam pop brasileiro e MPB. O rótulo de banda maldita só abandonou o Barão Vermelho quando o cantor Ney Matogrosso gravou Podia Nascer Feliz. Era o empurrão que faltava, e a banda ganhou vida pública própria. Maior Abandonado e Rock in Rio. A banda foi convidada a compor e gravar o tema do filme Bete Balanço. A canção título tornou-se um dos grandes clássicos da banda, impulsionando o filme que vira sucesso de bilheteria. A canção também impulsionou as vendas do terceiro disco do Barão, Maior Abandonado, lançado em outubro de 1984, que conquistou o disco de ouro,
registrando outras composições como Maior Abandonado e Por que a Gente é Assim. Em 15 e 20 de janeiro de 1985, o Barão Vermelho se apresentou na primeira edição do Rock in Rio 7 e a apresentação da banda no quinto dia tornou-se antológica por coincidir com a eleição do presidente Tancredo Neves e com o fim da ditadura militar. Cazuza anunciou esse fato ao público presente para comemorar, cantou Pro dia nascer feliz. 8. Não divido nada, muito menos o palco. Cazuza deixou a banda a fim de ter liberdade para compor e se expressar, musical e poeticamente. Em julho de 1985, durante os ensaios do quarto álbum, Cazuza deixou o Barão Vermelho para seguir carreira solo. Suspeita-se que nesse mesmo ano ele começou a ter febre diariamente, indícios da AIDS que se agravaria anos depois. Ezequiel Neves, que trabalhou com o Barão, dividiu-se entre a banda e a carreira solo de Cazuza. Fui a Salomônico, declarou em entrevista ao Jornal do Comércio, em 2007, quando Cazuza completaria 49 anos. Carreira solo. Exagerado e só se for a dois. Em outubro de 1985, foi internado para ser tratado por uma pneumonia. Cazuza exigiu fazer um teste de HIV, do qual o resultado foi negativo. Em novembro de 1985 foi lançado o primeiro álbum solo, Exagerado. Exagerado, a faixa título composta em parceria com Leone, se torna um dos maiores sucessos e marca registrada do cantor. 7 A canção Só as Mães São Felizes foi vetada pela censura. Gravou o segundo álbum no segundo semestre de 1986, como a Som Livre rompeu com seu elenco de artistas. Só se for a dois foi lançado pela Polygram, da agora Universal Music Group, em 1987. Logo depois, a Polygram contratou o Cazuza. Só se for a dois mostrou temas românticos como Só se for a dois, O Nosso Amor a Gente Inventa, Solidão que Nada e Ritual. Ideologia e o Tempo Não Para. A AIDS se manifestou em 1987. Cazuza foi internado com pneumonia, e um novo teste revelou que o cantor era portador do vírus HIV. Em outubro, Cazuza foi internado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, para ser tratado por uma nova pneumonia. Em seguida, ele foi levado pelos pais aos Estados Unidos. Lá, foi submetido a um tratamento à base de AZT durante 2 meses no New England Hospital, de Boston. Ao voltar ao Brasil no começo de dezembro de 1987, Cazuza inicia as gravações para um novo disco. Ideologia, de 1988, inclui os hits Ideologia, Brasil e Faz Parte do Meu Show. Brasil, em versão de Gal Costa, foi tema de abertura da telenovela Vale Tudo, da Rede Globo e ganhou o prêmio Sharp por Melhor Música do Ano e Melhor Composição Pop Rock do Ano. Cazuza, George Israel e Nilo Romero. Os shows se tornam mais elaborados e a turnê do disco Ideologia, dirigido por Ney Matogrosso, viajou por todo o Brasil. O Tempo Não Para, gravado no Canecão durante esta turnê, foi lançado em 1989. O disco se tornou o maior sucesso comercial, superando a marca de 500 mil cópias vendidas. A faixa O Tempo Não Para tornou-se um de seus maiores sucessos. Também destacam-se Todo Amor que Houver Nessa Vida com um novo arranjo mais introspectivo, codinome Beija-Flor e Faz Parte do Meu Show. O Tempo Não Para também foi lançado em VHS pela Globo Filmes. 8. Burguesia. Em fevereiro de 1989, declarou publicamente que era soropositivo, ajudando assim a criar consciência em relação à doença e aos efeitos dela. Compareceu na cerimônia do Prêmio Sharp numa cadeira de rodas, e recebeu os prêmios de Melhor Canção para Brasil e de Melhor Álbum para Ideologia. Burguesia, de 1989, foi gravado com o cantor numa cadeira de rodas e com a voz nitidamente enfraquecida. É um álbum duplo de conceito dual, sendo o primeiro disco com canções de rock brasileiro e o segundo com canções de MPB. Burguesia foi o último disco gravado por Cazuza e vendeu 250 mil cópias. 3 Cazuza recebeu o prêmio Sharp póstumo de Melhor Canção com Cobaias de Deus. 9. Morte. Em outubro de 1989,
Depois de 4 meses à base de um tratamento alternativo em São Paulo, Cazuza partiu novamente para Boston, onde ficou internado até março de 1990, voltando assim para o Rio de Janeiro. No dia 7 de julho de 1990, Cazuza morreu aos 32 anos por um choque séptico causado pela AIDS. No enterro compareceram mais de 1.000 pessoas, entre parentes, amigos e fãs. O caixão, coberto de flores e lacrado, foi levado à sepultura pelos ex-companheiros do Barão Vermelho. Cazuza foi enterrado no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro. Sobre o tampo de mármore do túmulo aparece o título de seu último grande sucesso, O Tempo Não Para, e as datas de seu nascimento e morte. Em sua lápide nada consta além de seu famoso codinome, 7. No ano seguinte, foi lançado o álbum póstumo Por Aí.